Boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos com a lição 14 de nossa revista Uns aos Outros. Lição 14, na página 66. Levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. Nós temos aqui um texto básico, outro devocional e um versículo-chave que nós vamos ler agora. O primeiro texto básico em Gálatas, no capítulo 6, versos de 1 a 5. Gálatas 6, de 1 a 5. Eu vou ler agora. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Gálatas 6, versos de 1 até 5. O outro texto, estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. O outro texto está aqui em Atos, no capítulo 11, de 27 a 30. Atos 11, de 27 a 30. Lembrando que a lição 14 da nossa revista Uns aos Outros, página 66, né? Então, aqui, texto devocional de Atos 11, de 27 a 30. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Atos 11, de 27 a 30. E o versículo-chave está em Gálatas 6:2, Gálatas 6:2, está aqui na revista, né? Gálatas 6, versículo 2, daquele texto que nós já lemos. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, nessa tradução aqui. Nós temos como alvo nessa lição mostrar que temos a responsabilidade, né, de ajudar os nossos irmãos a levar as cargas pesadas. Quando isso acontece, a igreja do Senhor se torna mais saudável e leve para crescer em comunhão verdadeira, né? Isso é importante. Também é importante que nós possamos entender, ou ser capazes de entender, né? Sermos capazes de entender, né? Saber, sentir e agir, saber compreender que a leveza da vida cristã se deve também ao fato de que irmãos carregam as cargas uns dos outros, né? Muitas vezes também, analisando por um outro ângulo, nós vemos as coisas todas funcionando, também dentro da igreja, dentro do trabalho dos finais de semana, a coisa funcionando e caminhando em ordem e decência, segundo a palavra de Deus, porque outros irmãos se dispuseram a trabalhar e se colocaram à disposição para preparar tudo, deixar muito bem as coisas ajeitadas, né, para que tudo funcionasse bem para a glória de Deus. Eles se dispuseram a fazer, ou seja, carregaram essa carga para que todos fossem abençoados. Então, quando nós participamos do culto, há todo um trabalho que vem antes do início do culto, né, que é importante, porque irmãos se dispõem a fazer
a se colocar à disposição para que as coisas caminhem bem. E isso em benefício de toda a igreja, né? Isso é importante. Muitos se dispõem a levar essa carga, né? A trabalhar, isso é importante considerar e lembrar também. Atentar para seu papel, para o nosso papel na vida da fraternidade cristã. Qual é o meu papel dentro dessa vida da fraternidade cristã? Também no agir aqui, esforçar-se para cumprir bem, né, o nosso papel em levar a carga ou as cargas, né, dos irmãos. Nós temos que nos esforçar para cumprir bem o meu papel, o seu papel, o nosso papel de levar a carga dos irmãos. Isso também é muito importante para todos, né? Para que tudo funcione bem e assim a igreja possa andar em espírito e em verdade nesse levar a carga uns dos outros. Isso é importante para a nossa vida cristã. Ainda na página 66, eu vou ler um trecho aqui importante também. No passado as pessoas tinham mais solidariedade, o mundo era menos competitivo, havia tempo para os outros. Hoje desconfia-se de tudo e de todos, criou-se até o famoso chavão, não consigo resolver nem os meus problemas, quanto mais os dos outros, ou isso não é problema meu, entre tantas coisas, né? Eu que sou um pouco mais velho, ou bem mais se compararmos com outros, a questão aqui é a seguinte, olha, eu acho, pelo menos o que eu sinto e percebo, que antigamente, algumas décadas atrás, algumas boas 4 décadas atrás pelo menos, parecia que havia mais tempo, né, para se viver, né? Havia mais tempo para as amizades, para os amigos, para o relacionamento, e parece que hoje, pelo menos me parece que hoje o tempo nos é muito escasso. Embora tenhamos muitos recursos eletrônicos, né, o tempo ficou menor. Nós não estamos ganhando tempo. Me parece que estamos gastando mais tempo, apesar de termos todos os recursos que antigamente nós não tínhamos, né? Então hoje parece que nós gastamos mais tempo, apesar de toda a tecnologia, se compararmos com 40 ou 50 anos atrás. Isso eu falo da vida que eu vivi, né? Vivo e vivi no passado. Parece que hoje existem mais recursos e menos tempo, né? Mas quando se fala em envolver-se com o próximo, em ministrar na vida de outros, em ajudar as pessoas que estão atravessando tempos difíceis, nossa disposição não é tão grande assim, né? O Senhor Jesus Cristo profetizou que nos últimos dias, isso aqui é sério, né? Por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos, ou o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. E Paulo lembrou também que nos últimos dias os seres humanos serão egoístas, 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 2, né? É interessante que relacionamento requer tempo. Para que você estabeleça um relacionamento com alguém, é importante que a gente entenda que isso demanda tempo. E se o tempo é um artigo de luxo, então, hoje em dia, né? Então fica cada vez mais difícil para estabelecermos relações, até para estabelecermos comunhão dentro da igreja. E isso tem que ser repensado. Como eu falei, hoje tantos recursos, tanta tecnologia, mas o tempo, ao invés de ficar mais à nossa disposição, é nós que temos hoje menos tempo, a princípio eu penso, do que antigamente, pelo menos me parece, né? Pelo menos eu sinto isso, ok? Nós, aqui na sequência, temos a lei de Cristo, e isso é importante. Ela nos manda levar as cargas uns dos outros. O que significa isso? Levar as cargas uns dos outros. O que é meu e o que é do outro? Até que ponto, né, eu devo ajudar? Vamos aqui, no caso, a sequência, procurar responder a essas e outras perguntas. No ponto 1, na página 67, entendendo a mutualidade.
no texto de Gálatas 2 aqui, e também no versículo 5, Gálatas 6:2 e Gálatas 6:5, me parece assim, eu vou ler aqui o texto que eu coloquei, Gálatas aqui 6:2 e 6:5, 6:2, Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. No versículo 5, pois cada um deverá levar a própria carga. Parece que se contradiz, mas não. E aqui nós temos a explicação. Quando lemos esses dois versículos juntos, parece haver uma contradição. Afinal, quem deve levar a carga do outro? Ele mesmo ou eu? A resposta está na compreensão das duas palavras. Carga tem um sentido, né? E fardo tem um outro sentido. Carga, no grego, refere-se àquilo que é pesado. E esse peso, na realidade, é grande demais para alguém carregar sozinho. Ele não vai conseguir carregar sozinho essa carga, ok? Essa carga é muito pesada, necessita de ajuda, né? Fardo no grego, era usado como um termo militar para aquela mochila, né? Mochila que você carrega nas costas. Na mochila de um soldado aqui, né? Se refere a uma mochila de um soldado também. Ou seja, o soldado não apenas conseguia carregá-la, como tinha a obrigação de carregá-la, né? Porque cada soldado tinha sua própria mochila. Daí o apóstolo dizer, porque cada um levará o seu próprio fardo. Gálatas 6:5. É diferente de carga, algo muito pesado para carregarmos, e no caso, o fardo, que é algo que devemos carregar. A carga é algo que está além das minhas forças, e o fardo é algo que eu devo carregar. E a revista coloca aqui muito bem. Portanto, existem coisas que eu devo levar, porque é minha obrigação e porque eu consigo, e outras eu não conseguirei se alguém não me ajudar. São problemas, lutas e tribulações que estão muito além da minha capacidade de suportar. E é aí que entra o outro, ou a mutualidade. Alguns desistem, eu penso, da vida na igreja, não desistem de Cristo, mas deixam de frequentar o ambiente eclesiástico muitas vezes, e eu já vi isso em outros locais, porque não sentem esse apoio, essa ajuda para carregar essa carga que é pesada para ela. Tá? Ela, no momento de tribulação, ela se sente abandonada, sem ninguém que a ajude. Então, às vezes, alguns desistem dessa vida eclesiástica na igreja, não de Cristo, mas sentem-se que não são apoiadas nesse momento tão importante da vida delas, né? Nesse momento de tribulação. Por isso, alguns acabam por se afastar da igreja. Não falo propriamente de Cristo, né? Isso é importante a gente possa analisar e pensar a respeito. A continuação, na página 67 ainda, eu vou ler um trecho da revista que eu acho que é muito importante, ele não poderia deixar de passar aqui, nesse último parágrafo aqui. Quando o apóstolo disse levai as cargas, deixou claro duas coisas. Primeiro, que todos nós temos cargas, e segundo, que Deus não pretende que as carreguemos sozinhos. Existem pessoas que tentam, porque acreditam que é um sinal de força, mas não sei se é bem um sinal de força, né? Chegam até mesmo a citar versículos bíblicos, né? Como lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele te susterá. Salmo 55:22. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus 11:28. Bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Salmo 68:19. Se fala de fardo aqui, é alguma coisa importante que nos ajuda a carregar aquilo que devemos. Ele nos sustém também no nosso fardo e nas nossas cargas. Salmo 68:19. Todavia, todos esses e outros textos estão dizendo o seguinte, isso é importante entendermos, né?
O que Deus faz por aqueles que confiam nele. Os textos citados falam, não só esses, mas esses falam também do que Deus faz por aqueles que confiam nele. Isso é importante separar. O que não exclui a nossa responsabilidade para com os irmãos. Entendeu? Porque muitas vezes o que Deus vai usar para nos aliviar é uma outra pessoa cujo coração é submisso e obediente à voz dele. Então, muitas vezes Deus vai usar uma pessoa que vai, de alguma maneira, nos ajudar a carregar essa carga, que é algo que eu não consigo carregar sozinho. Embora alguns tentem, até citando a palavra de Deus, mas em realidade ela está tentando apenas se machucar. É importante que ela consiga perceber também pelo toque amoroso da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que ela perceba, que nós possamos perceber o que é carga e o que é fardo, ficar bem claro, para que a gente possa, no momento de uma carga, algo que nós não podemos suportar, carregar, nós possamos receber a pronta ajuda do Senhor, colocando isso em oração e diante da igreja, para que Deus providencie também, se for o caso, uma pessoa para nos ajudar a carregar a carga, né, de alguma maneira, com uma palavra, algum recurso que seja, algum apoio em oração também, várias maneiras, vamos ver um pouquinho mais adiante, mas é importante que Deus providenciará, eu creio que o escape, né, a saída para essa situação de carga, né? Então é importante que coloquemos isso diante de Deus, entendamos o que é carga, não é? O que é uma carga, aquilo que eu não vou conseguir carregar sozinho, o que é fardo, aquilo que eu devo carregar, né? Eu devo levar, tenho por obrigação. Deus nos ajuda em ambas situações, mas a carga ele providencia também, pode providenciar alguém para que nos ajude a carregar essa carga que nos é sobremaneira muito pesada e que nós estamos nos machucando ao tentar esse carregamento, né, dessa carga sozinhos, né? É importante compartilharmos, claro, em oração com o Senhor, né? E pedir a orientação dele e também compartilharmos com a igreja, né? É importante para que Deus possa usar a comunhão existente na igreja para nos auxiliar. É importante que nós também estejamos dispostos a ajudar, a auxiliar ao irmão que está carregando uma carga. Essa mutualidade é fundamental para que isso seja em espírito e em verdade, né? Uma aplicação que está na página 68 aqui em cima, e muito importante mesmo isso que nós vimos, é o seguinte: nunca esqueça que se Cristo não tivesse levado sobre si os nossos pecados, jamais saberíamos o que é ter paz com Deus. 1 Pedro 2,24 e Romanos 5,1. Eu vou repetir aqui. Nunca esqueça que se Cristo não tivesse levado sobre si os nossos pecados, jamais saberíamos o que é ter paz com Deus. Está lá em 1 Pedro 2,24 e Romanos, no capítulo 5, verso número 1. Aqui no ponto 2, exemplos de carga pesada, na página 68, eu vou ler aqui umas partes, é importante também comentar aqui na página 68. Número 2, ponto 2, exemplos de carga pesada. O contexto imediato de Gálatas 6,2 é evidentemente o versículo 1, né? Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Eis um exemplo muito especial de carga dividida. Está aí no texto. Alguém surpreendido em falta. A palavra falta foi traduzida em outras partes do Novo Testamento como transgressão, ofensa, delito e pecado, né? É importante. Se apanharmos alguém em falta,
aqui mais adiante fala, não devemos ficar quietos ou calados. Alguns pensam que tem que ficar quietos ou calados, mas não. É como se aquilo não fosse da nossa conta, entendeu? Ainda mais no seio da igreja, né? Nem entrarmos pelo caminho do desprezo ou da condenação, que é um caminho mais fácil. Ao invés de tentar a solução, a pessoa entra pelo caminho do desprezo, aquele faltoso, né? Ou da condenação. Condena, né? Taxou, deu a sentença, condenou, morreu, né? Para aquela pessoa, é claro, né? Antes, diz o apóstolo, vocês que são espirituais, né? Ou seja, os que estão vivendo no espírito e não na carne, conforme o contexto de Gálatas, no capítulo 5, né? De 16 a 61, 16 a 6:1, Gálatas capítulo 5, versículo 16, até entrar no capítulo 6, no verso 1, tá? Restaurem essa pessoa. É isso que fala o contexto de Gálatas 5, 16 até o capítulo 6, verso 1. Restaurem essa pessoa. O verbo para corrigir significa pôr em ordem ou restaurar a condição anterior, aquilo que era, né? Era usado no grego secular para o ato de colocar um osso deslocado de volta no lugar. Ele deslocava, né? E aí era recolocado no lugar. E era esse restaurar, pôr em ordem, voltar à condição anterior. É isso que é o trabalho, né? De crentes que levam a carga uns dos outros, e não apenas entrar pelo caminho do desprezo e da condenação, para que a gente possa realmente restaurar, né, pela graça de Deus, aquela vida faltosa. O Senhor Jesus Cristo, né, mostrou esse processo de restauração do pecador em Mateus 18, 15 a 17. Lá ele disse para ganhar, ou seja, poupá-lo de perda ou prejuízo, né? Ganhar o irmão, ou poupá-lo de perda ou prejuízo que ele possa ter por causa do pecado, e ele vai realmente ter, né? Em Gálatas, o apóstolo pede para restaurá-lo. Outro detalhe importante é que, ao dizer corrige-o, né? Em Gálatas 6:1, deixa eu ver aqui no texto da NVI, irmão, no versículo Gálatas 6:1, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão, né? Aí a sequência, cuidem-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Então, é esse o sentido, né? O sentido significa desse versículo, o sentido dessa palavra é que é uma ordem apostólica, é uma ordem que vem da palavra de Deus, né? Importante isso, é restauração daquele que está faltoso, é uma ordem apostólica. O tempo presente pode também significar que a correção pode não se realizar num único ato, mas em um procedimento persistente, ou seja, pode ser que seja um processo de restauração, que vai levar um tempo, 10 dias, um mês, um ano, né? Só Deus sabe. Mas é um processo, né? Um ato persistente de restauração. É importante, a voz ativa destaca a ação do leitor, ouvinte, ou seja, ele mesmo vai fazer. Quem está lendo ou ouvindo é responsável para praticar tal mandamento. Então, quem está lendo ou ouvindo a exortação do apóstolo, né, que nós lemos aqui no Gálatas 6:1, é essa pessoa que deve realmente praticar o tal mandamento, ou seja, nós, né? Não é para alguém, né? É para nós. Então, a ordem é para que nós, né, obedeçamos assim a esse mandamento, a essa orientação que está na palavra de Deus, é uma palavra apostólica, né? E essa é uma palavra apostólica de verdade, né? Como pede a palavra de Deus. Aqui na página 68 nós vimos isso claramente também. Também aqui na sequência, na página 69, aqui no alto,
uma parte importante, uma colocação feita por Lauren Bailey, eu acho que é isso aí, sobre exemplos e cargas que devemos ajudar outros a levar, né? Tem um livro aqui da SOCEP, né? Segredos para derrotar a crise da comunhão, acho que Lauren Bailey, né? Bom, então, com exemplos, né, de cargas que devemos ajudar a outros a levar, temos aqui de 1 a 4 e 4 de A até D. 1. Fraquezas ou falhas de personalidade, de fé, de hábitos. É importante que nós possamos levar essas cargas, né, que são pesadas demais ou difíceis, para que a pessoa somente ela possa resolver, né? Ela possa se livrar disso, né? Muito pesado às vezes. Então requer a atuação de Deus até através de irmãos que são habilitados, né, por Deus para que possa ajudar aquela questão. Então é importante que você veja, né, se você é a pessoa indicada para ajudar um irmão numa fraqueza ou falha de personalidade, de fé ou de hábito, né? É importante entendermos se somos pessoas para ajudarmos naquela determinada situação. Aflições físicas também, enfermidades, fome, açoites, né, violência, prisões, né, tantas coisas que podemos passar, né, que passam irmãos nossos que estão em países que têm dificuldade, ou proibido o evangelho ser pregado, eles são presos, sofrem violência, né, e nós podemos ajudar orando, mas também acolhendo, também abraçando esses irmãos, colaborando, contribuindo. É uma maneira, né, também nos fazer uma comunicação com eles, através de um WhatsApp, um e-mail, seja lá com um instrumento, né, tecnológico for usado, levar uma palavra de ânimo também, como eu falei, recursos também. Também aqui no ponto 3, por falar em recursos, né, necessidades financeiras, falta de moradia. Eu acho que nós podemos contribuir, né? Uns mais, outros menos, mas todos podem ajudar de alguma maneira, não é? Também no ponto 4, aflições espirituais e emocionais, tais como conflitos externos, temores internos, né? Tem conflitos externos que a pessoa está vivendo, né? Temores internos também, 2 Coríntios 7, de 5 a 6. Perplexidades, 2 Coríntios 4, 8, né? A pessoa está perplexa por alguma situação que o deixou, né, aturdido, aí ficou meio tonto até, precisa de um apoio, de uma ajuda, né? Uma palavra de ânimo, de apoio. Preocupação pelo bem-estar dos outros, né? De outros, né? 2 Coríntios 11, 28 e 29, essa preocupação que tem que ser algo de todo irmão na fé, essa preocupação pelo bem-estar de outros, né? Tem que ser comum, né, a nós, por causa de isolamento, de saudades. Filipenses 2 versículo 26, eles ficam isolados, solitário, né? Está com saudade, saudoso de alguma coisa, quando falece alguma pessoa amada, querida, né? Há uma perda, né? Uma perda familiar, sentimental, seja lá qual for, né? Então nós podemos ajudar a carregar essas cargas, né? E devemos ajudar, entre outras situações, mas aqui algumas que Lauren Bailey, né, coloca, e é importante a gente observar isso de uma maneira plena, né? Porque com certeza Deus nos dará uma maneira de colaborar, de contribuir, de apoiar, estar junto, né? E realmente, como diz a lição, levando as cargas, né, uns dos outros, e isso é o nosso assunto para hoje, né? E aqui, importante, ainda na página 69, no ponto 3, nós temos aqui algumas, né, sugestões de como você pode levar a carga
Ainda com Bailey, ele nos ajuda com conselhos práticos, né, dentro daquele livro citado aqui, Segredos para Derrotar a Crise de Comunhão. Segredos para Derrotar a Crise de Comunhão, da SUSEP. Bailey nos dá algumas dicas, né, conselhos práticos para ajudar, né, para nos ajudar a entender como podemos, né, levar as cargas uns dos outros, né. Eu vou ler aqui, são 5 pontos importantes que ele coloca para que a gente Deus possa trabalhar conosco de uma maneira que possa usar, quem sabe a partir dessa colocação desses 5 pontos, né, abrir a nossa mente e coração para que nós possamos levar as cargas uns dos outros, né? Nós tomemos essa iniciativa, essa atitude diante da palavra de Deus em levar as cargas uns dos outros a partir do que está aqui nesse ponto 3, sugestões de como você pode levar a carga, né? Número 1, diga ao irmão que você está solidário com ele e tem desejo de ajudá-lo. Comunique a sua preocupação e compaixão. Importante. Vá até o irmão, ou use o telefone, como falei, importante. Ouvir a voz, hoje em dia também é importante, né? Isso é importante, poder trocar informação também quando você fala ao vivo, né, com a pessoa por meio do telefone, ou de forma presencial. O presencial hoje está um pouco difícil, mas o telefone ainda é o meio que nos está disponível, né? Importante se comunicar, que está solidário com ele, né, que deseja ajudá-lo e possa saber aquilo que ele realmente precisa. Às vezes uma coisa que nós imaginamos pode ser outra, né? Assim, tem algum detalhe que a gente pode contribuir que vamos ficar sabendo só com esse contato, né? Ore por ele e com ele. Nesse momento de contato, é importante orar com ele também, né? Além de buscar ajudá-lo, né? Buscar uma maneira de ajudar. Ore com ele e também por ele. Isso é fundamental. Ore nesse momento de contato, né? Não diga que eu vou orar, mas ore e ore depois também e veja qual é a necessidade, aquilo que você pode atuar de maneira mais direta também. No ponto 3, gaste tempo em contato com a pessoa sobrecarregada quando ela precisar de comunhão e consolação. Tá aí, né? Gaste tempo em contato com a pessoa sobrecarregada. É importante que estejamos realmente em contato com a pessoa que está sobrecarregada, que está com uma carga, carregando uma carga que ela não está aguentando e não vai aguentar. É importante que ela pode precisar de comunhão e consolação, e Deus pode nos usar para que isso ocorra na vida dela. Então é importante gastar tempo com a pessoa sobrecarregada, nos dispormos a ajudar, né, de todas as maneiras possíveis, né. No ponto 4, ofereça auxílio prático também, de acordo com a situação e as suas possibilidades, agasalho, abrigo, né, caso necessite de abrigo, dinheiro, alimentos, né, a mão para ajudar no serviço braçal, né? Eu preciso, caiu o muro de casa, estou numa aflição terrível, estou desprotegido lá, tá perigo de invasão, perigo de alguém possa entrar à noite em casa, preciso me ajudar. Vamos lá, vamos colocar esse muro em pé, né? Vamos trabalhar, erguer esse muro aí, vamos juntar forças e atender esse irmão, porque ele sozinho tem muita dificuldade, alguma coisa que ocorreu dentro da sua residência, né? O que ele precisa com urgência. É importante se colocar à disposição para tentar ajudar e com certeza Deus pode nos levantar para contribuir com uma situação dessa ou parecida com essa, né? No ponto 5, peço ao Espírito Santo que ajude você a encontrar trechos da palavra de Deus, que sejam uma mensagem para animar essa pessoa e ajudá-las a ganhar novas forças, né? Que Deus nos dê uma palavra, né? Que é dele na realidade, uma palavra que venha a abençoar a vida desse irmão, né?
dando um refrigério para a alma dele, né? Que nos dê realmente dentro da palavra uma palavra própria para esse momento. Então é importante que estejamos bem atentos, né? Para que possamos assim ajudar também com uma palavra de Deus oportuna, né? Que vem em momento próprio e trazer um refrigério para essa pessoa. Caminhando aqui para a conclusão, na página 69, só recordando alguns pontos importantes sobre essa lição 14, levar as cargas uns dos outros, né? Nós vimos da importância, né, dessa situação, porque nisso, ou muito com base nisso, a comunhão da igreja ela é realmente viva, né? Ela se torna viva, né? Nós vimos no ponto 1 entendendo a mutualidade, né? Vimos sobre carga e fardo, a diferença entre eles e a importância, né, de atuarmos especialmente nas cargas, né? Porque nós vamos, o assunto é levar as cargas uns dos outros, né? Vimos aqui no ponto 2 exemplo de carga pesada, como as cargas podem realmente ser surpreendentemente pesadas na vida das pessoas, né, na nossa vida, né? Também recebemos sugestões de como nós podemos ajudar a levar essa carga. Tudo muito prático aqui também, mas importante para ser vivido, né? Não só para ser lido, mas para ser vivido. E isso que torna a lição tão importante e tão relevante quando nós a pomos em prática, né? Vamos pôr a lição em prática em nossa vida e dentro da comunidade cristã, da igreja. E também não esquecendo também os de fora, porque muitas vezes as pessoas são tocadas pela palavra de Deus quando a igreja também se move, né, a atuar na vida dos de fora também. Isso é claro, seguindo uma clara orientação da palavra de Deus e do Espírito Santo, para sabermos quando, como e onde devemos atuar, né? Isso é importante, ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo, né? E baseado, fundamentado na palavra de Deus. Isso é importante. A conclusão, eu queria ler aqui, está na página 69, eu vou comentar aqui, lendo, comentando, né? Conclusão, gosto da frase atribuída a Abraham Lincoln. O autor coloca aqui: não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios, né? Isso é importante. Tem pessoas que têm que ser levadas a entender que algumas coisas elas devem fazer, como nós vimos aqui no caso, e tem coisas que as pessoas não têm como fazer, né? E tem que ser ajudadas. É o caso da carga, que é sobre-humano para que uma pessoa carregue, né? Um peso enorme, e o fardo que é como aquela mochila que você deve carregar. A diferença, né? A diferença entre uma coisa e outra. É próximo do que está em Gálatas 6,5, né? É o que nós comentamos aqui. É o próprio fardo ou a própria mochila que cada um deve levar para a sua guerra particular, né? Nós temos nossas batalhas particulares, né? Conhecemos a velha expressão que diz: se alguém lhe pedir um peixe, dê-lhe uma vara e mostre a ele o caminho do rio. É o outro lado da moeda, mas que não nos isenta de obedecer à mutualidade estudada na lição. Claro que você deve entregar uma vara e mostrar o caminho do rio para que ele possa pescar o seu peixe. Tudo bem, ele pode pescar, mas que isso não sirva de desculpa para esquecermos da mutualidade, dessa interação, para que realmente possamos perceber o que é carga e o que é fardo. Só essa mutualidade, essa comunhão, essa interação, né, é que vai nos dar a visão clara de cada situação. E assim possamos atuar como igreja, podemos assim atuar como igreja, né? É importante. Todavia, não se esqueça também de que chegará o momento em que as muletas, né? É importante, devem ser deixadas de lado. Quando chegar a hora, saberemos com certeza que Deus, isso é importante, fundamental, é que Deus nos dê sabedoria, amor e discernimento
para que entendamos o momento de que as muletas, né, tenham que ser deixadas. Mas nós necessitamos profundamente do discernimento, né, do Senhor, que seu Espírito Santo nos aponte o momento de atuarmos de uma maneira e o momento de deixarmos de atuar daquela maneira e tomarmos uma outra atitude. Mas sempre digo, de acordo com a palavra de Deus, os parâmetros da palavra de Deus e a orientação que vem do Senhor pelo seu Espírito Santo. Que a igreja esteja atenta para ouvir, né, a sua voz. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas, que nós possamos estar com os ouvidos espirituais bem abertos. Agradecendo pela lição de hoje, pela presença dos irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos orar, uma oração breve aqui para terminarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa lição de hoje, muito obrigado por aquilo que o Senhor nos comunicou. Eu te agradeço pelas suas misericórdias que se renovam a cada dia, a cada manhã, pela tua graça, pela salvação que só há no nome de Jesus, que possamos assim ouvir a sua voz, para entendermos bem a maneira como temos que atuar, a maneira como temos que agir como igreja em cada situação. Muito obrigado pela lição de hoje, por esse momento. Eu agradeço, Pai, pelo nome santo e precioso de Jesus Cristo, Pai. Amém. Obrigado, irmãos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E este evangelho do reino será